Big addition. Olá, criptofãs. Nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá, António. Olá, bem-vindo. Ao segundo episódio. Segundo episódio, quarta série, cá estamos nós. Quarta temporada, a gente não lhe chama série. Verdade, quarta temporada. Porque é season, nós dizemos season em É inglês, temos essa, mas depois é temporada. Sabes, nós estamos muito habituados ao inglês, mas se calhar devíamos nos habituar mais ao chinês. Então, pronto, nós cada dia vemos maior presença chinesa em tudo o que fazemos, não é? E aqui no Ocidente não estávamos tão habituados a isso. Começou pela loja do chinês, passou até muitas outras coisas e hoje a realidade de que pensamos em chinês já não é a loja barata, já é o grande capital também, não é? Acontece que também a China não é o primeiro país, mas é um dos primeiros e é garantidamente o maior dos primeiros a criar uma criptomoeda governamental. O que é o Chinese Coin? É o Crypto Yuan. Ou Yuan. Renminbi, também reconhecido assim, mas para mim é mais simples o Yuan. E portanto, a partir de agora, aliás já dá um tempo, desde 2013 que têm vindo a trabalhar nesta ideia. Isto não é uma ideia nova, muitos governos têm vindo a estudar esta ideia, mas a China levou a sério desde o ano 2013 e tem implementado passos seguros. Então foram early adopters, não é? Foram, que eu saiba, a nível governamental existem pelo menos mais duas. Existe a moeda governamental das Bahamas, que é a Sand Dollar, ok? E existe a moeda de um país que eu gosto muito pessoalmente, do Camboja, que é Bangkok. Não é Bangkok, desculpa, Bakong. Enfim, no entanto, é preciso perceber uma coisa. Fala-se de que existe uma criptomoeda governamental chinesa. É importante percebermos que no conceito de que temos falado até hoje sobre criptomoedas, não existe relação nenhuma entre criptomoedas conforme as conhecemos até hoje e esta criptomoeda governamental chinesa. Okay? Então o que é que ela traz de novo? Eu diria mais o contrário. O que é que ela não traz de novo? O que ela não traz de novo é que é uma moeda governamental, para começar, não é? Eu não sei se para trás... Existe um white paper? Existe um white paper que é o governo chinês e, portanto, o que ele determinar que é o white paper vai ser o white paper. Consegues perceber o contraste? Sim, mas a questão é assim, mesmo que, imagina que eu sou o governo chinês e que escrevo um white paper e seguindo a lógica daquilo que é um white paper, existe um conjunto de pressupostos que vão regulamentar o comportamento daquela criptomoeda. Ok. Então, por defeito... Se isso existir, já é um avanço relativamente a uma moeda dita governamental em que não há um white paper, não é? Certo. Então, eu vou-te dizer o que é que acontece e tu dizes-me se há ou não um white paper. A moeda é totalmente compatível com a outra moeda física. É igual. Usas uma, usas a outra, elas são 100% compatíveis. Não é uma nova moeda, é uma versão digital da moeda que já existe. Não existe legislação específica para esta criptomoeda que não seja a de obrigar a que ela tenha legal tender, portanto que seja aceito como criptomoeda, como moeda governamental. Mas qual é a diferença disso para um pagamento multibanco? Pois é. Então e agora? Vamos ver. Não bata na mesa, Sr. António. Vamos ver então. Isto traz incríveis vantagens ao governo chinês. Em primeiro lugar, as CBDCs, portanto, Central Bank Digital Currencies, CBDCs, são desejadas por qualquer governo que queira ter mais controle sobre a sua economia. Ok. O que é que tu consegues tendo uma moeda digital? Consegues ter absoluto controle e registro E perceber o percurso de onde é que o dinheiro andou, não é? Todo o dinheiro que é gasto passa por ti necessariamente, pelo teu banco central, governamental,
Tu inclusivamente sabes em que é gasto todo esse dinheiro, e tu sabes quem usou esse dinheiro, para quê, quanto. Não há pagamentos por fora, não é? Não há pagamentos por fora, é um controle, é uma vigilância em tempo real na economia, também há esta parte. Tu todos os dias sabes exatamente quanto dinheiro está a ser gasto e em quê e quem gastou esse dinheiro. Portanto, isto é o sonho de qualquer governo totalitarista, e a China está a realizá-lo com muito jeito, com muito engenho. Na realidade, há uma parte prática. Eu vou começar pelo bom e o prático e o porquê, e para não começarmos pela parte chocante. Na realidade, isto é prático, não é? O dinheiro físico não é muito prático. Nós hoje gostamos muito. Eu pelo menos, às vezes saio só com telemóvel, e quando dou conta preciso pagar alguma coisa, e pagas alguma coisa com o teu telemóvel, e está tudo bem, não é? Isto é prático. É melhor do que ter que andar com 2 carteiras, um telemóvel, uma data de coisas para fazer pagamentos. A verdade é que na China já as pessoas estavam habituadas há muito tempo com isto, por causa das aplicações do WeChat, uma espécie de um WhatsApp, de um Telegram, de uma outra coisa, mas que permite circulação de dinheiro. Isto é muito mais popular no Oriente do que aqui. E, portanto, as pessoas já estavam habituadas. Não era moeda governamental, mas era soluções como o PayPal ou como o nosso MBWay, são circuitos de pagamento. Não é uma moeda, é um sistema de pagamento. Atenção a isto. São 2 coisas diferentes. As pessoas estavam habituadas ao ponto de haverem mais de 770 milhões de utilizadores deste tipo de transferências, e, portanto, não foi difícil. Também não está a ser difícil gerar a adoção, primeiro porque o povo chinês está habituado à forma de gestão do seu governo, não é? De que as coisas sejam muito mais impostas do que propriamente consultadas ou sugeridas. E, portanto, acho que por natureza põem menos em causa. Em segundo lugar, não inocentemente, o governo chinês está a fazer uma série de lotarias e de concursos e de descontos em coisas como gasolinas e etc. Para quem usar o Crypto Yuan. Exatamente. Ou seja, se tu és atraído pelos bónus para gerar adoção. Então, obviamente, se tu ganhas bónus, tu vais preferir pagar em Crypto Yuan do que pagar em Yuan físico. E quando deres conta, já assumiste isto como uma coisa... Já não há yuans físicos. O objetivo é esse, dentro de alguns anos, não é para já, mas como é óbvio, na China não vai ser votado, não é? Vai ser algo que já está determinado, que vai deixar de existir yuan físico. E, portanto, vai ser o Crypto Yuan, o grande dinheiro que permite isto. O que é que isto permite? Conforme as pessoas converjam para a utilização do yuan deste tipo, tens o tal controle total da economia, não é? Primeiro tens o controle de onde é que usam, como é que usam. Quem é que pagou a quem? Quem é que pagou a quem? Interessante também perceber que na China os números de telemóvel são obrigados a estar associados a um nome de uma pessoa. E, portanto, há sempre alguém que é responsável pelo pagamento A, B ou C. Não é como aqui que tu podes comprar um descartável ou comprar uma outra coisa. Aqui tens um nome para ter um registro de um telemóvel. E, portanto, há um nome por trás de qualquer gasto. Também vai haver um nome por trás de qualquer consumo. Tu podes consumir a coisa mais exótica, alguém atrás daquele computador vai saber o que é que tu consumiste e quando. E qual é o teu tipo de coisas que tu costumas consumir. Sim, mas poderás fazer aquilo que os jovens, não sei se ainda fazem, mas eu lembro-me que se fazia, que era, por exemplo, pedir a alguém para ir comprar bebidas, não é? Ou um que compra bebidas para não sei quantos, não é? E lá está. Pode ser, mas esse vai estar com a vida complicada, porque de repente vai-te ver uma conta grande com este fulano, compra bebidas à grande. Ele anda aqui a comprar bebidas para alguém. Estás a ver esta dificuldade? Ou então está com problema de alcoolemia. E isso também pode ser tratado. Já pensaste nisto? Aparece-lhe uma ambulância à porta. Repara que eu tenho uma outra história que não sei se um dia vai ser oportuno contar aqui, de conhecimento de algumas coisas que se passaram na China com algumas pessoas. Também tenho coisas engraçadas que se passaram em Portugal. Se calhar um dia fazemos um programa sobre coisas que se passaram. Coisas que se passaram com entidades ou bancárias ou governamentais. Aqui é importante perceber logo uma coisa. O primeiro pensamento é: que bom que o governo chinês tem uma capacidade de gerir a sua economia ao dia.
Que bom. Sim. Se tu fores o governo, se tu fores o responsável, excelente. Tu consegues medir ao dia o que é que está a acontecer. Agora, qual é o problema aqui? É que tu não medes só ao dia, não é? Tu tens agências que estão a medir perfil de consumidor e que estão a medir o povo. E sempre que alguma facção do povo está, de certa forma, dissidente daquilo que é o interesse do governo, enquanto que aqui nós achamos que não acontece, porque vivemos de uma forma que parece muito mais livre, lá isto é evidente. E amanhã tens mesmo alguém militar à tua porta a dizer tu precisas de uma intervenção. Ok? Isto acontece todos os dias na China. Compraste 4 computadores, o que é que tu vais fazer com 4 computadores? Sim, compraste uma bateria de automóvel e não tens carro. Por exemplo, vais fazer uma bomba. Estás a comprar para quem? Estás a esconder alguma coisa? Se calhar precisas de um treino de moral e bons costumes, integração social. Numa instituição. E és institucionalizado. E és mesmo. Não estou a brincar, és mesmo institucionalizado na China. Mesmo. O que é que isto traz também? Repara, quando tu criares este sistema, o que tu vais ter a seguir vai ser crédito dentro desta aplicação e, portanto, toda a tua vida vai estar ali dentro. E de certeza que este crédito vai ser mais interessante do que outro tipo de crédito. O que é que acontece quando tu começas a ter aqui o crédito? Tu tens os créditos, os seguros, todas as tuas coisas estão dentro de um único ecossistema cujo provider geral, cuja pessoa que tu proporciona tem conhecimento de toda a largura de tudo o que tu fazes na tua vida. E, portanto, vê este cenário. Olha, tu até vais comprar as tais bebidas, como disseste, mas depois falhas o pagamento da renda da tua casa. Mas tens um empréstimo para uma outra coisa, para o teu carro, por exemplo. Então, a solução é simples. Se calhar temos que subir aqui os juros a este indivíduo, porque ele está a falhar contas, é mais inseguro, a probabilidade do crédito mal parado com ele é mais alta, vamos-lhe subir os juros a partir da manhã. Certo, mas se eu subir os juros, eu vou estar a dificultar a vida ainda mais a essa pessoa. Claro. E a probabilidade dela falhar pagamentos vai aumentar. Claro. Mas por isso, qual é o interesse em eu subir-lhe o juro? É o que te acontece hoje aqui também, não é? Se tu falhares pagamentos e tiveres um mau crédito, o que acontece na China é que tu vais ter um crédito social, cada pessoa, isto já existe, mas neste momento vai ser ao nível geral, desde que tens capacidade para utilizar dinheiro. Desde o dia que tu começares a utilizar dinheiro, tu vais começar a ter um crédito que é o teu crédito social. Ou seja, é a tua numeração naquela sociedade. Imagina que há de 0 a 10. E se tu começas a falhar rendas, o teu crédito social não é crédito de empréstimos. Tu és credível X nesta sociedade. Tu és uma pessoa que vale X. E podes ter negativa e podes ter positiva. Se tu falhas pagamentos, as pessoas vão-te dizer que vão-te dar punições em crédito. E tu vais começar a ser uma pessoa mal vista. Quando és mal visto, ninguém te quer emprestar dinheiro. Certo? O governo vai-te fazer exatamente a mesma coisa. Quando tu és mal visto e portas-te mal, o que vai acontecer é que a punição é que o crédito para ti é mais caro. O teu empréstimo, queres ter uma casa, queres ter um carro, para ti é mais caro do que para os outros, porque tu portas-te mal. Ok? E se calhar isto vai chegar ao ponto, não tenho qualquer dúvida disto, de as coisas que tu compras vão ser relevantes para o teu crédito. Se tu andas a comprar demasiado álcool, nem que seja para outros, estás a favorecer outros. Isto também não é o que é expectável de um bom cidadão. Então, se eu andar a comprar alfaces e carne magra Eu não tenho grandes dúvidas que isto vai chegar ao ponto de que a tua alimentação e os teus hábitos de consumo vão determinar... Se estás a ver televisão até tarde, se não praticas desporto, porque depois também tens o smartwatch que te diz se tu fizeste corrida ou se não fizeste corrida. Só vai até ao ponto em que tu és catalogado, porque na realidade, aliás, isso não é distante, em Portugal, tu já tens seguradoras a tentarem que tu cadastres... o meu smartwatch, não? Claro. Isto está a acontecer aqui. Isto não é alienígena, isto está a acontecer aqui. E tu já tinhas, quem estiver não é preciso estar atento, quem ouviu falar do caso do Cambridge Analytica e ouviu falar dos problemas que o Facebook teve
por fazer análise de megadata para vender a empresas ilegalmente ou para permitir o acesso. Ilegalmente não, tu dizes que sim, não é? Desde que tu permitas, mas não dizer nada não é dizer que sim. Eu acho que é importante começarmos a ter a nossa noção de liberdade. Não dizermos nada não é dizer que sim. Há um ditado português, é quem cala consente, não é? Pois é, mas isso é aquela linguagem do aproveitador. É, completamente. Não é? Porque o que tu estás a querer dizer é que tens uma desculpa para te aproveitar. É tal coisa, omitir não é mentir, estás a ver? São tudo mecanismos de defesa para validar uma coisa que não tem justificação, não é? Eu acho que não. Quando tu queres divulgar data, divulgas. E eu acho que não vai estar longe o dia em que vais vendê-la. A tua informação é vendável e é isso que vai ter que acontecer. Mas sou eu que vou ganhar dinheiro com ela, tem não que é ser. o Facebook, não é? Tem que ser. Na China, impossível. Na China, como sabes, o Estado funciona de outra maneira. O governo... Então, por exemplo, na China é possível ter outras criptomoedas? De que forma é que, às tantas, as pessoas não vão estar a usar outras criptos que não são controláveis pelo governo? Essa é a grande questão. Quando aqui na Europa e em Portugal ouvi algumas pessoas dizerem que está a ser estudado um CBDC, portanto uma criptomoeda, cripto-euro está em estudo, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas aqui que escolheram ter criptomoedas, nenhuma delas vai querer ter um cripto-euro só porque é cripto. Uhum. É um euro. As pessoas fugiram do euro para ter cripto porque acham que precisam de proteção para o seu investimento e portanto não querem euros. Não é por ser um cripto ou euro como estes que vai servir para alguma coisa para alguém querer porque é cripto. As pessoas não querem cripto, até porque não é cripto nenhum. Querem valor. A criptografia daquilo vai ser ridícula, não vai ser cripto nada. Aquilo vai ser uma base de dados que está ali, é igual ao Excel, simplesmente funciona. O problema é como é que funciona essa moeda e se ela funciona ao belo prazer de quem dita as regras de forma totalitarista e decide tudo o que quer e desapropria-te das tuas poupanças de hoje para amanhã. Ainda não cheguei ao ponto principal da moeda chinesa, mas já lá iremos. Se te desapropriam da tua riqueza de hoje para amanhã, tu queres fugir disso. Claro. E, portanto, claro que sim, claro que quem sabe o que é uma criptomoeda na China, quem já sabia, não está nada interessado em ter um cripto-yuan, não mudou nada. A questão é que todos os governos, tanto cá como na China, brincam ao vamos proibir criptomoedas, vamos permitir criptomoedas. Elas são inovação, elas são proibidas. Elas são inovação, elas são proibidas. Nós vamos criar uma a sério que é governamental, portanto é bom, mas afinal não presta e se calhar é ilegal. E enquanto brincam este jogo, vão enganando as pessoas ao ponto de acharem que há estas 60 mil tokens e criptomoedas que são duvidosas em relação à lei, porque eu não sei quando é que eles vão proibir isto. Então é melhor não comprar. Medo. Mas agora há um cripto-euro. E vou comprar este. Ou seja, estão a apostar profundamente na nossa ignorância. Na ignorância de que ser cripto é que tem valor. Quando, na realidade, qualquer pessoa que veja 5 minutos do nosso podcast, ou leia 10 minutos do meu livro, ou fale 10 minutos com qualquer amigo que perceba de criptomoedas, e isto já não há volta a dar, percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter um cripto-euro nunca vai ser ter uma Bitcoin, e quem quer Bitcoin não vai querer cripto-euro pelos mesmos motivos. Eu não estou a dizer que eu não quero cripto-euros, estou a dizer que não... Há aqui um problema que eu não estou a ver grande solução, que é, imagina que há de facto uma proibição dos exchanges. Estás tramado. Porque ao bem que tu arranjas elementos suficientes na tua economia que te permitem funcionar dentro de um ecossistema cripto, isto é, se a mercearia que tu compras a comida aceita cripto, se a pessoa que paga os teus serviços te paga em cripto, tu aí consegues funcionar. Se tu até podes receber em cripto e depois não tens ninguém que te aceite cripto, ou até tens pessoas que te aceitam cripto, mas quem te paga não te paga em cripto, tu ficas de pés e mãos atados se as criptos forem proibidas, se não houver a possibilidade de converter. Eu acho que é um jogo que nenhum governo quer arriscar a jogar. Porque eu acho que isso é o maior convite de toda a história a uma criação total de economia paralela. Total. Eu não tenho dúvida
que se a decisão for proibir criptomoedas, nunca No dia a seguir, a economia paralela vai ser tão grande como nesse dia, como a partir desse dia. Não tenho dúvidas. Porque esse é o dia em que os governos estão a dizer e a assumir frontalmente perante todos que querem ter o controle. que precisam de ter o controlo sobre a moeda para poder gerir uma economia. E nesse dia o povo vai dizer, então controlo eu. Uhum. Porque eu não gosto dessa forma de controlar. E se o mecânico passa a aceitar cripto e se a senhora da mercearia passa a aceitar cripto, Vais temos cobrar- o problema resolvido. Cobras 0 de impostos no fim do dia. Porque toda a gente vai pagar a toda a gente em cripto e ninguém faz serviço. Ninguém trabalhou hoje. Não tenho dúvida nenhuma de que Os países fecham. esse caminho já não tem volta. Se isso acontecer, e aliás, sabemos todos que é por isso que os governos não estão a fazê-lo. Fingem proibição porque não podem proibir e sabem que não podem. Sim, se Porque o calhar dia o que combate proibirem... é mais desinformação, não é? É que é preciso perceber que a moeda serve para as pessoas poderem trocar coisas, não é? Não é um instrumento para cobrir os erros políticos. Portanto, há outros instrumentos económicos. Há tempos perguntaram-me numa palestra, mas não é mau um governo vir a perder o instrumento da moeda? Isto é todo um programa, não é? Perder o instrumento da moeda como valorização e desvalorização de moeda como forma de gerir a economia. Eu acho que há outros e eu acho que estamos a abusar deste. E não é por acaso que este está resolvido. Porque se os governos continuarem a usar isto como forma abusiva de corrigir problemas, parece-me que já não vai funcionar em breve. Estou a falar sempre um bocado à frente, não é? Porque hoje funciona, nos Estados Unidos estão a imprimir loucuras, na Europa também, ainda funciona, estamos em crise, mas... Enquanto houver impressoras e tinta e papel... Sim, mas a quantidade de pessoas aí para criptomoedas é enorme, não é? E, portanto, sabemos que uma grande parte dos cheques americanos que entregam hoje à população por causa das pandemias, uma porcentagem muito grande está aí para criptomoedas. Portanto, sabemos que as pessoas estão a fugir e as pessoas já sabem porquê. Voltando Mas dia... ainda não achas que estão a fugir, porque eu acho que estão a ir pela onda do lucro, estão a jogar. Eu acho que esta conversa que nós estamos aqui a ter sobre as implicações de um universo cripto e de uma economia cripto, eu não acho que seja a razão pela qual as pessoas estão a trocar os seus cheques por cripto. Não, mas há uma coisa importante, é que tudo parte de uma ideia de que, aqui eu não ouço muitas vezes o dólar, desculpa, o euro, falarmos sobre o euro não vale nada, mas a expressão cash is trash nos Estados Unidos é totalmente mainstream agora, e tu vês repara, porque depois isto vem do lado do grande capital. E quando tu vês as pessoas mais ricas do país, os maiores fundos de investimentos, os maiores canais televisivos de notícias económicas, todos a dizerem cash is trash, todas as horas do dia, o dinheiro é lixo, o dinheiro é lixo, o dinheiro é lixo, eles estão a dizer que o dólar é lixo, não é? Quando tu começas a ouvir isto demasiadas vezes, tu começas a pensar, pois é, eu devia mas é investir. Eu devia, mas é ter outras coisas, porque ter dinheiro não vale nada, porque eles estão a imprimir milhões. Aqui não é muito transparente. Eu não vejo televisão, não posso garanti-lo, mas eu diria que não vejo na televisão, nos canais portugueses, a quantidade de euros que estão a ser impressos agora, na Europa. Nos Estados Unidos, isto é só passado um para o outro. É totalmente badalado todos os dias. E quando tu vês isto, há um raciocínio, há uma resposta, há uma análise, há um crítico chamado à televisão para comentar isto, e portanto tu vês uma desvalorização incrível. O que tu pensas é, eu vou investir. E portanto, obviamente, o mercado acionista está em alta, porque ninguém quer ter dólares, ninguém quer ter moeda governamental, porque ela vale cada vez menos todos os dias. Eu já o disse aqui, não sei se disse, mas disse em várias palestras ou workshops que 1/5 dos dólares existentes hoje, 1/5 de todos os dólares que existem hoje, foram impressos nos últimos 12 meses. Agora vê a velocidade a que se está a imprimir o dólar. O euro não está longe, não é? Mas pronto. É pior do que a Casa de Papel.
Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. É a Casa de Papel, mas à Versão séria. americana. À séria. Vamos ter que fazer um programa sobre isso, porque eu acho que isso tem ainda mais para dizer. Deixa-me só voltar aqui ao quanto o Yuan vai ser importante a nível global, porque isto não é só o que é que a China está a fazer lá dentro. Atenção a uma coisa, isto tem um impacto brutal para os Estados Unidos, ok? Como assim? Desta maneira. As transações económicas entre países. Exatamente. A geopolítica e a parte da importação e exportação. Até hoje, a maioria das fixações de contratos internacionais são feitos em dólares, mesmo entre países que não usam dólares. Contratos internacionais entre Europa e China podem muito bem ser fixados em dólares. O que é que a China está a ser? Já vinha a fazê-lo, a própria Europa já tinha tentado aqui forçar esta situação, que é deixar de se usar os dólares como forma de pagamento ou de settlement internacional. Isto é ruinoso para a economia americana. Sim, Isto é ruinoso, porque eles estão, neste momento, usufruem do facto de ser a moeda de referência mundial. Da indexação ser ao dólar. A indexação é ao dólar. Isto é, a mudança disto passar para outras mãos, e vai passar, é ruinosa. E não vais ver mais a China, a Rússia e uma data de outros países que vão se polarizar imediatamente a não fixar nada em dólar a partir daqui para a frente. O Yuan com isto vai tentar usar o facto cripto e o facto settlement imediato para ser algo inigualável. Dificilmente vais ver outros países a usarem isto. Outra questão interessante, muitas destas coisas que eram feitas pelo mundo fora de transações, mesmo feitas com Yuans, funcionavam através do sistema SWIFT. SWIFT é o sistema que hoje permite aos bancos trocar dinheiro entre contas e entre bancos e entre países. Este sistema, não é difícil encontrar provas de que este sistema é extremamente promíscuo com a NSA nos Estados Unidos e, portanto, todas as transferências feitas por SWIFT são fiscalizadas e identificadas pela NSA para saber de quem, para quem e porquê. Ok? Agora vê, a China acabou de colocar os Estados Unidos fora. Totalmente fora. Checkmate. Acabou-se a espionagem sobre movimentos mundiais. Acabou. E o próximo governo a fazer isto vai reduzir ainda mais o espectro americano. Portanto, isto foi só o primeiro passo. Os outros vão vir atrás e cada um vai fazê-lo. Primeiro começará pelos os opositores, que é a China, neste momento o grande desafiador do poder americano, Sim. que acaba de colocar os Estados Unidos fora de 2 ou 3 jogos só com a emissão da sua própria moeda. Criptomoeda, dizem eles. O que é interessante também perceber aqui? Todos os negócios chineses que estão por todo o mundo vão poder trocar moeda entre si e para o seu país natal dentro de um sistema. Sem passar pela economia do país. Isto é interessante. Não sei o que é que significa. Não sei se tem a ver com impostos, não sei se chega a esse ponto. Mas era importante perceber, porque repara que até sobre aquele assunto que eu falei, eu agora cruzei-me aqui um número nas minhas notas, que é importante perceber, 88% das transferências mundiais eram feitas em dólares até agora. 88% de todas as transferências mundiais. Vê o que é que isto significa e que valor é que vai sair do dólar, tirando toda a China do circuito do... Sim, tu ainda tens o petrodólar, não é? Vamos ter o petro-yuan ou... Por causa do petróleo? Ou estás a falar da moeda venezuelana? Não, petrodólares é isso, não é? A petrodólar, moeda venezuelana baseada no petróleo, mas também não teve adoção. Porquê? Porque é governamental, mais uma vez, e o problema na Venezuela é um problema governamental, não é um problema só da moeda. A moeda tem problemas porque o governo tem problemas. Certo. Não se resolve fazendo uma outra moeda governamental, e portanto lá continuam a ser as criptomoedas que estão a ser usadas de uma forma massiva, a Bitcoin, Dash e outras, mas estas as principais. Agora,
Eu não sei se os Estados Unidos vão querer fazer uma criptomoeda. Possivelmente sim. Sim, mas como se costuma dizer, they won't go down without a fight, não é? Eles não vão deixar pacificamente que a China comece a brincar às criptos e que lhe vá retirar 88%. Não vai retirar 88%, mas vai tirar desses 88%, tudo o que for China já vai para fora. Certo. E vai começar... Mas o que isso vai significar é que depois é uma bola de neve, ou seja, sai a China, depois tu dizes, depois se calhar sai a Europa, depois... Sim. São 60 países que neste momento estão a encarar de forma muito séria, países ou aglomerados, ou moedas, de forma muito séria a criação de um criptoativo da sua moeda. O euro é um deles, está a ser estudado e teoricamente nos próximos 12 meses vamos saber a decisão se vão ou não criar um cripto-euro. Não obstante, sim, mas não há volta a dar a isto. Sim, mas se for realidade o cripto-yuan, aquilo que eu percebo é que não há alternativa que seja não criar, ou seja, os governos mundiais não vão ter outra hipótese. Na realidade também tem a ver com uma parte tecnológica, porque tu vais querer criar porque é mais eficiente. Nós já falámos das 1000 vantagens de uma blockchain. O problema é que moeda que vai ser. Porque repara, eu falei da moeda do Camboja, que eu adoro esse país, um abraço para o Camboja, só ver lá alguém a ver. A questão é, essa moeda, a moeda do governo de Camboja, tem uma blockchain. A moeda, o Crypto Yuan, não tem uma blockchain. Ok. É uma moeda gerida centralmente pelo governo, não existe uma blockchain. Portanto, depois vai depender de que moeda, que criptomoeda é que cada um vai criar. Elas não vão ser todas parecidas. Esta é totalmente centralizada. Ok? Já te passo umas características, como é que o Camboja consegue fazer isso, não é? Como é que uma moeda governamental é descentralizada, tem uma blockchain? Acontece que o Camboja tem um grave problema com a sua moeda própria, o Riel, que sofre uma desvalorização muito grande e que tem muito pouca força internacional. O Camboja é um país muito castigado pela história, é uma história complicada. E a maioria das transações, mesmo quando eu estive lá, a maioria das pessoas prefere receber em dólares ou até em euros do que na moeda nativa. Ora, quando tu tens uma economia que constantemente está a motivar o uso de moedas estrangeiras, o que tu estás a fazer é a matar a tua moeda. E se o próprio povo não consegue nem quer ter aquela moeda, tu tens que encontrar uma forma. E a forma encontrada foi criar uma criptomoeda que possa parecer ou ser mais transparente e que possa ser inovadora para aumentar os depósitos nessa moeda, porque a maioria dos depósitos e transações no país eram feitos em dólares. Ok? Não te sei dizer agora o sucesso que está a ter ou não, até porque é algo muito recente, mas eu acho que é uma ideia interessante. Acho que foi uma forma, parece-me, inteligente de motivar as pessoas com uma coisa diferente que talvez possa funcionar, talvez seja mais transparente. Confesso que não conheço profundamente a moeda, é uma coisa muito recente, então não sei. Mas é com esse objetivo. O objetivo não é de ser inovador por natureza, sim, é de salvar uma moeda. Confiança. Eu diria que é um último salto para salvar a nossa moeda, porque se isto não funcionar, nada funciona. Provavelmente nada funciona e vão acabar por adotar uma moeda internacional, que pode ser a chinesa, dada a geografia, ou podem ser outras. Não sei. Não sei. Então, diferenças entre porque é que ninguém quer uma CBDC? Posso fazer um sum up e depois tu questionas-me o que fizer sentido. Então, para já não vive de uma blockchain pública, portanto tem pouco a ver com as criptomoedas. É controlada centralmente pelo governo. Depois há uma coisa gira, nem está aqui na minha nota. Esta moeda vai ter uma capacidade de caducar. Caducar? Ou seja, eu transfiro-te um cripto yuan e ele perde validade? Ele tem uma validade, uma data de validade. Se tu não o gastares... Sim. Consegues perceber ou seja, para onde isto vai? É assim, é a economia estar sempre a circular, não há hipótese, o dinheiro não pode estar parado. É a velocidade do dinheiro. O governo, se achar que é preciso estimular a economia, quando tu percebes de macroeconomia, o que te faz é dizer, olha, a partir de agora a tua conta à ordem, estas aqui
estas moedas, Isso se não parece os gastares... pontos dos telemóveis, tens que É gastar... exatamente isto. Eles vão-te dizer que tu precisas de gastar aquilo no próximo mês, ok? Agora vê, eu nem quero ir para esta parte ainda, eu preferi primeiro e tecnicamente dizer isto. Também não é peer-to-peer, já vamos a esta parte. Não é peer-to-peer na medida em que não é processado, é tudo processado numa única entidade. Claro. Não há pessoa para pessoa com algoritmo. Vai a um banco, simplesmente processo automático, porque é uma entidade única. Ou seja, única. não ter aproveito da tecnologia que as cripto desenvolveram e têm trazido, não é? Sim. No fundo é isso. Não tens valorização determinada por lei da procura e da oferta. A valorização vai ser dada É a mesma coisa, é imprimir notas. por decreto. Agora é bits e bytes. Também não é independente da moeda anterior. Começámos por aqui. Claro. Quando tu me disseste, o que é que traz de novo? Nada. É a mesma. É a mesma e tu podes trocar uma por outra. Ok? É exatamente a mesma. E, portanto, é eletrónica. Se calhar já era, mas pronto. Continua a ser. Agora, a emissão da moeda, como é óbvio, continua a ser controlada pelo Estado. Sim. E, portanto, emitem mais a qualquer momento e tu não sabes quando nem quanto. E pronto, e permite esta parte da vigilância. Mas a questão é, às tantas, eu questiono, lá está, chamarmos a isso uma criptomoeda, no meu conceito de criptomoeda, não me parece que se possa, quase, isso é outra coisa, não é? Sim, aquilo isto é uma moeda digital. É uma moeda não é digital, uma criptomoeda. Não é uma criptomoeda, definitivamente. Não há aqui nada de... Não, e a questão é clara a agenda, ou pelo menos é demasiado óbvia a agenda que como nós estivemos a falar de o porquê das coisas serem feitas desta maneira, não é? Não há um interesse de facto de trazer essa equilíbrio, essa distribuição de poder, de riqueza. O objetivo é centralizar ainda mais, não é? Sim, aqui é um objetivo claro de controlo. E não é só o controle da economia, porque podia até ser um controle do... isto vai-me ajudar... para gerir, não é? Sim. Perceber como é que a movimentação do dinheiro é feita para uma melhor gestão. Sim. O problema é que isto vai permitir que saibam onde é que tu gastas todo o teu dinheiro e vai-te permitir interagir contigo e vai-te poder dizer que se calhar... eu agora vou introduzir aqui uma parte. A parte do caducar não fui eu que trouxe. A parte do caducar é implementação na moeda. É a implementação que já existe na moeda. Mas repara, eu não vejo nada de diferente em dizer tu tens esta moeda, mas só pode ser usada para aquilo. Ok? Podes usar uma parte para isto, uma parte para aquilo. Isto é assustador. Pronto, mas está tudo ali. A partir daquele momento está tudo ali. Se tu tens uma nota na mão, tu vais à rua e gastas onde quiseres. E podem ter câmaras de vigilância, mas vai ser difícil. Agora, quando tu sai daqui e vai para aí e ambos estão identificados porque é obrigatório e todas as lojas fazem parte e estão identificadas como lojas disto ou daquilo, todo o teu dinheiro é totalmente... todo o traço do dinheiro de onde ele vem, o que fez, as tuas motivações estão totalmente traçadas. Aquela notinha que a avó dava na Páscoa ou no Natal... Para comprar reboçados. Agora, se comprares muitos reboçados, podes ter diabetes, é melhor comprares alface. É isso. Os próximos cripto-yuans que tu quiseres usar tem que ser no dentista, porque isso já está complicado. Pronto, é dizer que isto é tudo o que eu não defendo, isto é tudo o que é contra a liberdade individual, isto é tudo contra o que quer que seja que me atraia em criptomoedas e, portanto, desclassifico isto como criptomoeda totalmente, desde o dia 1. Isto é também importante para percebermos onde é que estamos e para que é que serve, afinal, o nosso podcast e as criptomoedas. E perceber que isto... no fundo, as criptomoedas, mais que não seja, vêm trazer uma coisa que nós já falámos outra vez, que é uma awareness, uma consciência sobre o que é que estamos aqui a falar, o que é que isto significa, o que é que o dinheiro representa e o que é que o controle do dinheiro representa, não é? Exatamente. E de que forma é que o dinheiro e as criptos não são, é dinheiro digital, não. Isto tem outras implicações e é importante que nem que seja por isso, as criptomoedas vieram trazer essa conversa e essa consciência, não é? É exatamente isso. Evitar que o dinheiro seja um sistema de controle. Porque ele não foi criado para isso. O dinheiro é um meio de pagamento, não é um sistema de controle. Pronto, e eu acho que é uma ótima maneira de terminar. E relembrar as pessoas que podem enviar dúvidas e sugestões para bitcointalks@editoraself.pt. Certo.
E mais alguma coisa, mas eu acho que é tudo. Dúvidas, sugestões. Desafiem-nos com temas, tragam-nos sugestões, casos difíceis, coisas que vos indignem nas criptomoedas, e nós vamos estar aqui por mais uma série de episódios. E uma coisa que eu acho que é bom para esta discussão é assim: se as coisas que nós estamos aqui a dizer vocês não concordam, claro, tragam para debate. Eu acho que é importante, porque nós estamos aqui, nós temos as nossas opiniões, e é importante que a conversa seja aberta e que não sejamos controlo e ninguém aqui tem certezas. Mais do que tudo, isso desafia-nos nos nossos blind spots, não é? Porque eu acho que é muito sobre isso. Pode haver aqui perspectivas que estamos a traduzir e não estamos a ver algo que de repente é relevante. Tragam esse blind spot e vamos ficar super contentes. Ninguém aqui fica magoado ou ofendido. Super contentes por trazerem uma dificuldade, e esperamos depois estar à altura para resolver isso. Mas pronto, deixamos essa mensagem. Então adeus, até para a semana. Até para a semana.